Que a graça de Deus Pai e o amor de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com você e a sua família. Preste atenção na palavra que você vai ouvir hoje. Está em Josué capítulo 2, versículo 21. Ouça o que diz a palavra de Deus. Então ela amarrou um cordão vermelho na janela. Ela amarrou um cordão vermelho na janela. Quem é esta mulher? Esta mulher é Raabe. Esta mulher estava lá em Jericó. Ela morava em Jericó. Quando Josué e o povo de Israel estava a ponto de tomar aquela cidade. Josué mandou espiões à cidade de Jericó. E lá, entrando na cidade, eles se abrigaram na casa de uma mulher chamada Raabe. Ela provavelmente tinha uma pousada e eles ficaram ali. Era de noite, mas teve alguns que viram e foram informar ao rei de Jericó que espiões israelitas vieram e entraram na cidade para espionar. Estavam lá na casa de Raabe. Ele mandou então seus oficiais e soldados, e eles chegando à casa de Raabe, disseram: manda para fora esses homens de Israel que vieram espionar a terra. Então, Raabe disse a eles: é verdade, esteve 2 homens aqui, mas eu não sabia de onde eram. Porém, eles já foram antes que fechassem a porta da cidade. Se vocês perseguirem eles com urgência, vão alcançá-los. Então, eles saíram em perseguição dos 2 e fecharam a porta da cidade. Mas o que aconteceu? Raabe escondeu os 2 israelitas no terraço, no meio de um linho. Ela cobriu-os e os escondeu. Esta mulher, ela foi muito esperta, muito prudente. Esta mulher era a única lá em Jericó que teve a fé. A única que foi salva com seu pai, sua mãe, sua família, provavelmente seus melhores amigos e tudo o que ela possuía. Porque ela acreditou em Deus. Sim, ela foi muito astuta, muito prudente, muito ladina. Ela teve o temor de Deus. O que aconteceu? Antes que os 2 espias fossem dormir, ela disse a eles: irmãos, nós sabemos que o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus secou o Mar Vermelho. Também soubemos que Deus destruiu 2 nações lá do outro lado do Rio Jordão, na Transjordânia, Seom e Og. E todo o povo da terra ficou com temor, com medo. Nossos corações ficaram como água. Por isso, meus irmãos, eu quero pedir a vocês que vocês possam preservar a minha vida, a vida de meu pai, da minha mãe e de meus familiares, porque eu salvei a vida de vocês. Por isso, façam comigo uma aliança, um juramento. Foi isso que Raabe falou aos 2. E eles reconheceram que foram salvos por Raabe. Raabe, ela, em nossa língua, nós diríamos, ela pregou uma mentira. Ela mentiu ao povo, às pessoas que vieram interrogar ela sobre os 2 que estavam ali. Ela mentiu, ela disse, em nossa língua, mentira. Ela disse que eles estiveram ali, mas já foram, escaparam. Não, elas estavam escondendo os 2 ali. Porque essa mulher teve fé.
E o que ela disse na linguagem de Deus, do reino de Deus, na linguagem da palavra de Deus, isso não é mentira, isso é prudência, isso é ser ladino, ladina. É o que Deus quer que você seja. Deus quer que nós sejamos prudente, ladino, esperto. Jesus disse que o servo de Deus seja um homem, uma mulher fiel e prudente. Não somente fiel, mas também prudente. Sejam astutos como as serpentes, mas simples e humilde como as rolinhas, os pombinhos. Sim, vocês estarão no meio de lobos vorazes, como ovelhas, cordeiros. Por isso, tomem muito cuidado. Sejam espertos. Davi era muito esperto, meus irmãos, muito esperto. Nós temos fatos na história de Davi, como era ladino, como Davi era esperto. É possível você ser prudente, ladino, esperto, astuto, para o bem. Sim, esperto e prudente, astuto, para o bem, salvar vidas e a sua própria vida. Foi o que ela fez. Ela salvou, pela fé e pela prudência dela, a vida dela e de seus familiares. É possível que alguns amigos mais íntimos e confiáveis estavam ali também. Então, o trato foi que eles fizeram assim: olha, você vai amarrar um cordão vermelho na janela, porque a casa dela estava conjugada com a muralha, era lá em cima na muralha, vocês entendem? Por isso a janelinha estava lá, voltada para o lado de fora. Ele disse: é ali que você colocará esse cordão vermelho que nós estamos lhe dando. Esse será o sinal, a aliança, o juramento que nós estamos fazendo entre nós e você. Então, você deve fazer o seguinte: quando nós estivermos aqui e invadir a terra de Jericó e tomar posse e destruir seus habitantes, você deve ficar trancada dentro de casa. Você deve colocar sua família, seus pertences, tudo dentro da sua casa e fechar a porta. Os que saírem dessa porta para fora serão mortos, nós não teremos culpa. E se alguém de nós entrar aqui para te fazer algum mal ou alguém da sua família, nós somos responsáveis. Fizeram este juramento, meus irmãos e minhas irmãs. E ela pegou os dois e os desceu através de uma corda pela muralha, porque a janela estava do lado da muralha. Então, eles desceram por ali e escaparam. Ficaram os 3 dias e depois foram até Josué. E contaram a Josué o que tinha acontecido. E quando eles tomaram a cidade de Jericó, destruíram todos os seus habitantes, a única pessoa salva nessa cidade foi Raabe e sua família. Passaram a morar no meio de Israel. Claro que fora do acampamento, mas agora esta mulher e sua família estavam fazendo parte do povo de Deus. Sim, com certeza, ela e a família aceitaram e receberam a lei, a mesma lei que Josué e os filhos de Israel receberam da parte de Moisés e passaram a viver no meio do povo de Israel. Veja como é importante a prudência. Veja como é importante a fé. Ela foi a única naquela cidade que acreditou em Deus, teve o temor de Deus. Isso já tinha passado, meus irmãos, cerca de 40 anos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, perambulou cerca de 40 anos no deserto. Então, era uma notícia bem antiga. Mas todos os povos pagãos tiveram esta notícia. Um Deus que abre o mar para seu povo passar é um Deus muito poderoso. Ela disse: vosso Deus é um Deus forte e poderoso nos céus e também na terra. É o único Deus verdadeiro. Teve fé, acreditou. Por isso, Deus quis salvar Raabe e sua família. Ali diz o texto que ela era uma mulher prostituta, mas nós não podemos assim
interpretar na nossa linguagem, no português, porque essa palavra, prostituta, é da nossa linguagem. Poderia ser não uma prostituta como nós imaginamos, que se corrompem com atos imorais, que se contamina e perverte a sua sexualidade. Não. Pode ser também a dona de uma pousada. Como tem os hotéis e as pousadas em todas as cidades, antigamente também tinha pousadas. E é muito provável que essa mulher tinha uma pousada, onde recebia os estrangeiros na casa dela. Por isso que eles foram lá. Irmãos e irmãs, este texto e este fato da Bíblia nos ensina muito. E Deus quer nos ensinar, com este fato aqui, que você, como cristão hoje, precisa ser prudente, precisa ser ladino. A Bíblia, sim, a palavra de Deus, e próprio Deus, Jesus Cristo, condena a mentira, é verdade. Todos os mentirosos que praticam a mentira, diz a palavra, que serão lançados na fornalha de fogo. É claro, os que não se arrependeram, não se converteram, morreram com esse interdito, esse pecado da mentira no coração. Difamação, calúnia e mentira. Mentira é aquilo que não é verdade, mas em nossa língua nós podemos entender que Raabe cometeu uma mentira, cometeu um pecado? Não. Estou interpretando a palavra de Deus para você. Raabe, na língua de Deus, do reino de Deus, e daquele tempo, o que ela fez? Foi prudente. Sim, ela precisou enganar eles, para poder salvar esses homens. Então, meus irmãos, o que Davi fez também, quando ele fugia de seu sogro Saul, ele precisou também ser astuto, ladino, esperto, com o sacerdote Abimeleque. Ele precisava comer, ele estava com fome, precisava de uma arma. Por isso foi a Nob, cidade sacerdotal, e lá ele teve que falar ao sacerdote que estava numa missão urgente e precisava de uma espada e de um pouco de pão. Era verdade? Não, não era verdade. Não era verdade. Mas ele não estava falando assim para prejudicar o sacerdote. Ele não estava falando assim para pregar uma mentira. Não, causar dano. Não, de jeito nenhum. Ele queria apenas se alimentar. Ele precisava de alimento. Ele precisava de uma arma. O sogro, Saul, o rei Saul, queria matá-lo. E estava perseguindo ele. Precisou fugir por algum tempo. O sacerdote deu a espada de Golias e pães da proposição, que era consagrado somente aos sacerdotes, mas nessa ocasião era urgente, necessário, e ele perguntou: vocês estão puros? Sim. Eu e meus amigos, nós estamos puros. Não nos deitamos com a mulher, mas nós precisamos dessa arma e desse alimento, porque foi muito urgente e nós não tivemos tempo de pegar nossas armas, você entende? O sacerdote deu a espada de Golias e também pães da proposição. O que aconteceu com Jacó? Naquele tempo, Esaú tinha vendido o direito de primogênito e jurou a Jacó que lhe daria e passaria o direito de primogênito. Jurou. Mas no dia em que Isaac, seu pai, foi dar a benção de primogênito, e Isaac foi dar a benção, Esaú quis levantar o seu calcanhar, quis quebrar o juramento que ele fez com Jacó. Mas não foi possível. A mãe dele, Rebeca, não permitiu. Quando ele saiu para caçar, Esaú, porque Isaac tinha dito: vai ao campo e mata uma caça, prepara um alimento, como você sabe, antes de eu lhe dar a bênção de primogênito. Ele foi. Então, Rebeca, ela estava escutando e disse a Jacó: teu pai vai dar a bênção de primogênito a Esaú, teu irmão. Você precisa receber essa bênção. Por quê? Porque ele vendeu esse direito a você, ele jurou. Vocês são gêmeos. É verdade que ele é o primogênito, mas ele repassou para você esse direito. Você se lembra? E Deus me deu revelação, ela disse.
Quando eu estava grávida, não sabia que tinha gêmeos. E fui consultar a Deus e ele disse que o mais velho servirá ao mais moço. Mas eu não sabia. Quando dei à luz, nasceu você e seu irmão, Esaú. Mas eu entendi que o mais velho, que seria e que é Esaú, deve servir ao mais novo, que é você, Jacó. Então, você é o escolhido para ser e para receber o direito de primogênito. Direito de primogênito, meus irmãos, era o quê? Porção dupla da herança dos pais, dupla. E o irmão seria o mais velho, ele se tornava chefe de toda a família, responsável por toda a família.